Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade. Flash para o Benfica 4, Portimonense 0. 3 golos em 4 minutos permitiram ao Benfica transformar um jogo que podia tornar-se problemático num mero exercício de gestão na última meia hora. Até Rafa destapar a caixa das guloseimas ao minuto 55, o Benfica teve sempre mais bola. Foi mais perigoso, mesmo sem ponta de lança em campo, mas não só não marcou, como por vezes ainda deixava que o Portimonense ganhasse balanço e encontrasse o espaço atrás da sua primeira linha de pressão para levar a bola quase sempre em condução. Só que o gol de Rafa, solto pela direita depois de uma penetração no corredor central ter levado Gonçalo Costa a fechar dentro e encontrado pelo passe de Bá, resolveu o problema. E resolveu porque a bola foi ao centro, o Portimonense encheu-se de brios e tentou começar a jogar no meio-campo adversário, mas deixou o Coxo solto no momento da perda de bola e o turco lançou David Neres atrás da última linha algarvia para um golo fácil. Era o 2-0. E 2 minutos depois voltou a repetir-se a história. Bola ao centro, a recuperação do Benfica, que desta vez, no entanto, marcou em ataque organizado. Num bom desenho coletivo, cometeu uma solicitação de Neres a Rafa, numa diagonal, e o cruzamento rasteiro deste para a finalização de Di Maria, que apareceu do outro lado. Num ápice, em 4 minutos, o Benfica tinha o jogo resolvido. E as substituições, que certamente já estariam na cabeça de Roger Schmidt, para o caso de o 0-0 se prolongar, deram lugar a outras, de gestão, a pensar na meia-final da Taça de Portugal, que se jogará na quinta-feira contra o Sporting. Na verdade, o Benfica podia ter marcado mais cedo, pois mesmo sem um avalanche de jogo atacante, já tinha tido um par de ocasiões bem boas. Contra uma tripla de centrais altos, Schmidt voltou a apostar no ataque móvel, com Rafa à ponta de lança, mas desta vez meteu Coxo perto dele. E o turco respondeu bem. Foi a ele que Nakamura negou o primeiro lance de golo, logo aos 9 minutos, depois de uma jogada de Neres à linha e de um primeiro remate de Di Maria contra Relvas. E foi ele que, aos 31 minutos, na ressaca de um canto, abriu o ângulo de visão e descobriu Otamendi na esquerda, propiciando ao capitão um 1-1 com o guarda-redes, que este acabou por levar a melhor. Ao intervalo, o Benfica já podia estar em vantagem, pois não só tinha o dobro dos remates do Portimonense, 10 contra 5, como já criara um golo esperado e meio. Mas os algarvios estavam bem dentro do jogo. Notava-lhes a tentativa frequente de bater a primeira linha de pressão dos campeões e de deixar a bola jogável para as conduções de Carlinhos ou Hélio Varela. E se poucas vezes tinham chegado à área, foi porque, regra geral, se precipitavam no remate depois de se lançarem pelo espaço deixado desguarnecido pelo adversário. Os 3 golos, nos primeiros 3 remates do segundo tempo, porém, acabaram com a conversa. E o 4-0, o bis de Rafa, após um bom desenho que envolveu a investida de Tiago Gouveia à linha, um cruzamento para a zona frontal e um toque de Coxo a prolongar para o segundo posto, onde o avançado surgiu a finalizar, já nem sequer acrescentou nada à história de um jogo que o Benfica já tinha ganho. Até final, como veremos na fotografia tática, Schmidt ainda deu repouso a alguns dos seus jogadores mais utilizados, como João Neves, António Silva, João Mário ou Rafa. E Artur Cabral, que jogou pouco mais de 10 minutos, ainda deu um ar de sua graça, pedindo uma defesa a Nakamura e chegando ligeiramente atrasado para finalizar de carrinho um cruzamento do ativo Tiago Gouveia. O jogo, no entanto, já tinha acabado, bem antes disso. E passemos então à fotografia tática deste Benfica Portimonense. Roger Schmidt fez 2 alterações relativamente ao 11 que na quinta-feira tinha feito jogar em França contra o Toulouse. Substituiu o lateral esquerdo com a troca de Morato por Orsnes e, além disso, trocou ainda Tenkstedt, que em Toulouse jogou como ponta de lança, por Coxo, que veio jogar como segundo avançado nas costas do homem que desta vez se constituiu como referência mais avançada da equipa, que foi Rafa. Já em relação ao último 11 de campeonato, aquele que tinha ganho ao Vizela por 6-1, foram 4 as alterações. Além destas duas, porque também tinham jogado Morato e Tenkstedt e hoje jogaram Orsnes e Coxu, houve outras duas também que permitiram o regresso ao 11 de António Silva e Di Maria, poupados nessa partida contra o Vizela, e na altura tinham-se então utilizado Tomás Araújo como central e Tiago Gouveia como ala esquerdo. Ora, muito bem, sendo assim, o Benfica apareceu no seu habitual 4-2-3-1, embora com essa nuance de não ter um ponta de lança claramente demarcado, utilizando a mobilidade de Rafa para jogar na frente, o que nem sempre favorece o jogo do atacante, que, no entanto, hoje fez 2 golos.
golos e, portanto, ter-lhe-á corrido bem a coisa. Muito bem. Era Trubin como guarda-redes, linha de 4 atrás com Bá na lateral direita, Orsnes foi o lateral esquerdo, nem Morato nem Carreras, foi Orsnes quem apareceu a jogar por ali, António Silva e Otamendi como centrais. Depois, dupla de médios, formada por João Neves e João Mário, com Coxo a aparecer mais à frente, mas a juntar-se a eles com alguma frequência, até porque o futebol de Coxo precisa de um ângulo de visão mais aberto, ele tem que jogar mais atrás para poder meter os passos de ruptura, como aquele que permitiu, por exemplo, o lance do segundo golo a David Neres. Di Maria atacou a partir da direita, David Neres a partir da esquerda e Rafa foi o tal ponta de lança. Isto vem prejudicar o Benfica no sentido em que Rafa não consegue meter aquelas suas acelerações pelo corredor central, porque geralmente em vez de apanhar o jogo com uma referência frontal que lhe permite receber a bola e acelerar, desta vez não, ele muitas vezes recebia de costas, mas ainda assim foi capaz de ir à procura de diagonais que estiveram na origem de lances de perigo do Benfica, quando ele foi buscar a bola no espaço e não no pé, atrás da última linha do Portimonense. Quanto ao Portimonense, fez Paulo Sérgio duas alterações relativamente à equipa que tinha empatado uma bola com o Vitória Sport Clube na última jornada da Liga. Trocou Igor Formiga por Guga na lateral direita e trocou ainda Lucas Ventura por Gonçalo Costa, indo Gonçalo Costa colocar-se como ala esquerdo. Portanto, basicamente, trocou os dois alas do seu 3-4-3, que no momento defensivo se transformava sempre num 5-4-1 e, às vezes, dependendo da movimentação dos laterais da equipa do Benfica, até num 6-3-1. Mas foi assim, com Nakamura na baliza, depois tripla de centrais, Pedrão era o central direito, Alemão o central do meio e Filipe Relvas o central esquerdo. Guga aparecia como ala direita e Gonçalo Costa como ala esquerda. A dupla de médios era formada por Denner e Carlinhos. Denner mais na meia direita, Carlinhos mais na meia esquerda. À frente deles, Hildeberto era o ponta de lança, com Jasper a jogar aberto no lado direito e Hélio Varela aberto no lado esquerdo. A ideia do Portimonense era sempre tentar tirar a bola da primeira zona de pressão do Benfica para aproveitar o espaço que se abriria, nesse caso, entre a última linha, porque a última linha do Benfica nunca sobe muito, e essa tal primeira zona de pressão. E conseguiu aproveitar isso na primeira parte com alguma frequência para as conduções para o espaço, não só de Carlinhos, o médio com mais capacidade para sair a jogar, como de Hélio Varela, que baixava para receber e depois acelerava através do seu corredor. No plano defensivo, o Portimonense fechava sempre em 5-4-1. Porquê? Porque Guga e Gonçalo Costa colocavam-se na mesma linha dos três centrais e depois Jasper e Hélio Varela vinham fechar os corredores laterais. Acontece que, como muitas vezes o Benfica fazia uma coisa que era meter os laterais dentro, e tanto Orsnes na esquerda como Bá na direita faziam isso, para permitir largura aos médios-ala, apareceram muitas vezes Di Maria a jogar encostado à linha do lado direito e David Neres encostado à linha do lado esquerdo, aquilo que acontecia era que os dois extremos do Portimonense baixavam também e, se fosse caso disso, acabavam por formar a linha de 6 e não de 5 atrás, porque se Hélio Varela encostasse no acompanhamento, nesse caso a Di Maria, por fora, acabava por ser isso que acontecia se Bá aparecesse dentro e fixasse Gonçalo Costa. E a mesma coisa acontecia do outro lado, com Jasper no acompanhamento, muitas vezes a David Neres, e Guga a fechar dentro no acompanhamento aos movimentos interiores de Frederic Orsnes. Ora, as primeiras substituições foram feitas já com o resultado em 3-0, portanto já com o jogo resolvido, e quem mexeu primeiro foi o Benfica, com a troca de David Neres por Tiago Gouveia, que apareceu muito ativo na ponta final do jogo. Isto aconteceu ao minuto 66, portanto ainda teve 24 minutos em campo, Tiago Gouveia. Ao mesmo tempo, João Neves saiu também para ceder a vaga no meio-campo a Florentino. Ao minuto 69, foi a vez de o Portimonense trocar Gonçalo Costa por Sec, que foi colocar-se também como ala esquerdo, e o ponta de lança Hildeberto por Tumble. Tumble pareceu uma opção muito válida para o ataque do Portimonense. Jogador mais alto, que serve melhor de referência, não tão acelerativo, mas ainda assim bom na condução e aparentemente bom na finalização. Acabou por sair magoado mais à frente, mas na altura foi colocar-se como ponta de lança da equipa de Paulo Sérgio. Depois, ao minuto 79,
voltaram a mexer as duas equipas. No caso do Benfica, a saída de António Silva para a entrada de Tomás Araújo, central por central. E saída de João Mário, com a entrada de Artur Cabral, que foi colocar-se como ponta de lança, baixando Coxo para a posição ao lado, neste caso, de Florentino. Portanto, o Benfica acabou com o meio-campo formado por Florentino e Coxo. Artur Cabral foi para o ponta de lança e Rafa baixou também um pouco, passando então a dispor da tal referência frontal que lhe tinha feito falta no início. Ao mesmo tempo, o Portimonense trocou 3 homens. Denner por Fukui. Fukui foi jogar para o meio-campo também. Guga por Igor Formiga, troca de ala direito. E Tumble, lesionado, para a entrada de Rodrigo Martins, que foi colocar-se do lado esquerdo, onde estava até aí Hélio Varela, que teve que passar a ser ponta de lança improvisado até final da partida. Por fim, ao minuto 89, voltou a mexer o Benfica, esgotou as alterações com a troca de Rafa por Marcos Leonardo, tendo o Benfica jogado os 3 minutos de compensação dados pelo árbitro Miguel Nogueira, com 2 avançados, numa lógica de coabitação entre eles. Apesar dos 4-0 que a equipa apanhou, o Portimonense saiu do Estádio da Luz ainda assim com 2 ou 3 boas exibições. Hélio Varela foi sempre um jogador importante na forma como acelerou o futebol da equipa para a frente, como levou o Portimonense para a frente, embora muitas vezes precipitado no momento de definir os lances. Carlinhos também, uma boa atuação a partir da zona de meio campo, sobretudo no aspecto ofensivo, mas o destaque dos jogadores algarvios foi o japonês Kozuke Nakamura, o guarda-redes. Foram 9 as defesas que ele fez durante a partida, com um total de golos impedidos de 1,99. Quer dizer que, em condições normais, podia ter sofrido mais 2 golos, coisa que ele acabou por impedir, impediu que o Portimonense saísse goleado do Estádio da Luz. No Benfica, está Alexander Bá a retomar o bom nível, fez uma boa partida a partir do corredor direito, tanto ele como o Orsnes, que começa a adaptar-se à posição do lateral, sente-se mais à vontade à direita, é verdade, mas não esteve mal hoje a jogar a partir da esquerda, seguros os centrais e a malta da frente muito bem, sobretudo no plano ofensivo. Defensivamente não tão bem, o Benfica nunca foi muito eficaz na pressão que fazia no meio-campo ofensivo, mas com bola nos pés foi uma delícia ver jogar Coxo e Rafa, por exemplo. Rafa fez 2 golos e uma assistência, fez uma boa exibição, portanto, bem também Neres, mais em jogo do que Di Maria, mas o herói do jogo foi mesmo o turco Orkun Coxo. Foram 2 assistências e uma visão do campo que o ajudou sempre a colocar os colegas em posição de agredir o meio-campo ofensivo com muita qualidade. Herói do jogo, Orkun Coxo. Foi boa a atuação de Miguel Nogueira, o árbitro destacado para este Benfica Portimonense. É verdade que o jogo nunca chegou a ser complicado, mas ainda assim decidiu bem nas 3 situações mais problemáticas que poderia ter enfrentado. Ao minuto 74, há um corte de tumble na área do Portimonense. É com o peito, não é com a mão. Os jogadores do Benfica pediram um penalti, mas esteve bem o árbitro Miguel Nogueira a mandar continuar a jogada, porque a bola foi de facto no peito do avançado do Portimonense, na altura em situação defensiva. Ao minuto 77, não há também grande penalidade de António Silva sobre Guga. Arriscou o central do Benfica, na forma como fez o corte, mas acaba por não tocar no ala direito da equipa do Portimonense. Tira a bola e não acerta no adversário. Era dentro da área, mas não houve falta, portanto também não houve penalti. E por fim, ao minuto 89, dupla situação complicada, porque Tiago Gouveia remata, a bola é tirada em cima da linha de golo por Nakamura. Vê-se na repetição que já foi para lá da linha de golo e, portanto, seria golo do Benfica. Acontece que também foi bem assinalado pelo seu árbitro auxiliar a posição de fora de jogo a Tiago Gouveia no início da jogada. Portanto, ou no início não, quando recebe o passe do qual depois faz a finalização, pelo que não haveria lugar a golo. Houve sim lugar e bem a fora de jogo assinalado ao atacante do Benfica e a livre indireta a favor da equipa do Portimonense. Boa atuação, portanto, a do árbitro Miguel Nogueira neste Benfica Portimonense. Futebol de verdade